O Mais Cultura de hoje mergulha na música nativista. Nós estamos aqui no Bolicho dos Piardi, que fica localizado nas réplicas do Parque da Festa da USP. Vem com a gente conhecer um pouco mais sobre as raízes da música gaúcha, que faz ela ser uma tradição. Do Robson Bueira e do Eduardo Santos, que a gente começa o Mais Cultura de hoje. Ao longo do programa a gente também vai ter a participação da Malu Mariani e também do Guilherme Rovieira. Primeiro, eu agradeço, né, a participação de vocês no Mais Cultura de hoje. A gente que agradece, Carol, por mais um convite, e é sempre maravilhoso podermos estar aqui divulgando a nossa cultura, divulgando a nossa música gaúcha aqui contigo. Obrigada, Malu. A gente que agradece, na verdade, né, pela oportunidade de estar aqui, por a gente poder estar mostrando nosso trabalho abertamente para todo mundo ver. Eu vou começar com o Robson, porque você ocupou o palco, você e o Eduardo, que é o palco que tem o nome do Chiruzinho. E ele era um grande amigo seu, né? Tanto que dividiram muitas vezes palco também. Então, como é que é para ti quando você sobe num palco que tem o nome do Chiruzinho batizado ali? Primeiramente, Carol, eu quero parabenizar a casa, né? Que nós estamos aqui no Boliche dos Piardi, em especial o Nicásio, que teve essa ideia brilhante, como o Chiruzinho também era muito amigo dele. E para mim é sempre emocionante e muito sentimental esse momento assim de poder pisar no palco do nome do Chiruzinho, porque foi um amigo assim de muitos palcos, né, de muita estrada, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo muito bem e de poder dividir o palco com ele assim inúmeras vezes. Bem legal. Já que tu já está com o microfone, já vou seguir a pergunta aqui. Você tem uma carreira longa, né, Robson Bueira? E começou novinho, a Malu também começou bem novinha. Você foi com 4 anos, né, que teve o primeiro contato com o acordeon. Vamos falar um pouquinho sobre a tua trajetória, também quero escutar do Eduardo, do Guilherme e da Malu. Claro, só que vamos deixar muito bem claro aqui que não faz tanto tempo assim, tá? Não, mas faz. Eu comecei muito novo a ter o contato com o instrumento, em função do meu pai, né? O meu irmão é um pouco mais velho do que eu e era para o meu irmão ser gaiteiro, porque o meu pai, acho que o sonho do meu pai era ser gaiteiro. E até então, agora ele comprou uma gaita, depois de uma certa idade começou a tocar gaita a ponto. E o meu irmão veio e não gostou muito da gaita
trocou para uma bicicleta. E depois eu vim daí, meu pai me incentivou, minha mãe também. E depois eu comecei a ter o gosto pela música, né? Meu pai é natural da Vacaria e sempre me mostrando esse lado, né, da cultura gaúcha, me incentivando. E comecei aos 4 anos, comecei a estudar com um senhor que se chamava Chiquinho da Gaita, aqui de Caxias do Sul. E foi indo aos 8 anos eu já estava tocando baile, né, com o grupo Tia Galdérios, que era um grupo aqui de Caxias, no qual meu irmão também tocava. E depois foi seguindo o rumo, né? Aos 17 anos estudei também com o professor Oscar dos Reis, né? Aos 17 anos saí de casa, comecei a tocar baile. Aproximadamente aos 28, 29 anos eu parei do baile e daí eu comecei a música nativista, que é a música que eu faço hoje, né? Toquei com grandes nomes, com César Oliveira, Rogério Melo, Luiz Marenco, Lisandro Amaral, enfim, os Fagundes, inúmeros. E hoje, depois de um certo tempo, eu quis tomar um outro rumo da minha vida, que eu quis ter a minha carreira solo, né? No qual eu lancei o primeiro CD, que é um CD instrumental, que eu tive a honra e o prazer de ter Raulito Barbosa, que é um senhor, um chamameceiro, um ícone do chamamé. Ele é um senhor que ele mora na França tocando chamamé, né? E eu tive o grande prazer de tê-lo no meu CD, juntamente com o Lucianel e Luciano Maia, que foi o produtor do meu trabalho. E o Lucianel, inclusive, já participou do Mais Cultura, e ele é uma referência, né, para nós. Nossa, o Lúcio é um privilégio, de fato, ter ele aqui em Caxias. Nossa. Né? Assim como é um privilégio tê-lo. Obrigado. Mas o Lúcio é uma pessoa, assim, fantástica, uma pessoa iluminada e abençoada, assim. Eu tive o prazer de conviver com ele de vizinhar com ele durante 6 anos, né? Então, um contato que eu tenho, um carinho que eu tenho com ele, assim, é muito grande, assim. E depois eu tive a felicidade de ter 3 prêmios açorianos, né, que é um dos maiores prêmios da América Latina de música, como melhor instrumentista, melhor compositor e revelação do ano. E depois eu tive meu segundo trabalho, que se chama Canto e Cordiona, no qual eu vim cantando, né, que eu também tive... Eu sempre falo assim que eu sou uma pessoa assim que graças a Deus, fui muito iluminado, assim. E nesse segundo trabalho eu tive a participação do Luiz Carlos Borges, do Lucianel também, Alejandro Brites, e produção e também uma participação do Luciano Maia, e no qual, assim, me abriu muitas portas, né? Porque o CD instrumental, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem até um certo ponto, né? E o CD cantado não, o CD cantado ele te abre muito mais portas, né? Então aí que eu comecei a galgar outras instâncias, como a gente diz, né? Então para mim é um privilégio, e daí veio esse gurizão aqui fazer parte comigo, porque eu sempre falo que eu sempre gosto de incentivar essas pessoas para não perder a nossa essência, né? Não perder a nossa cultura gaúcha, e nós termos, sim, sempre novos talentos no cenário, que eu acho que isso é muito importante. Então, cabe a nós termos essa responsabilidade de trazer esses grandes talentos juntos com a gente. Ah, é bem legal. É talento Eduardo, é a Malu também, que é super novinha, 17 anos, já chegou em você. Mas, Eduardo, como é que começou a tua carreira? E como encontrou o Robson, se ele te inspirava já, e agora, de repente, seja uma honra, né, você tocar junto com o Robson, né? Sem dúvidas. Bom, então eu vou começar do zero, né, pra gente ir entendendo mais ou menos como tudo aconteceu. Eu comecei a ganhar gosto pelo violão na escola ainda, em 2011, eu tinha 12 anos na época, né? Eu precisava fazer uma paródia na escola, daí eu pedi pro meu pai me ensinar uma música no violão. Daí, através daquela música, eu ia fazer uma paródia. E dali foi indo. Eu comecei a estudar acordeon também, né? Mas chegou um momento que eu pensei, eu preciso escolher entre a gaita ou o violão, né? Então, eu optei pelo violão. Até eu ia comentar, tem um grande amigo meu e do Guilherme, que é o Lucas Gil, que foi um dos que me ensinou muita coisa no violão. E se eu toco alguma coisa também é graças a ele, né? Comecei então em 2015 a estudar com o Ayrton Lima, né, violão, para me entender de fato o que eu estava fazendo, né, saber o que eu estou tocando, né?
qual acorde eu estou fazendo. E estudei com o Rafael Diniz também, que é um grande artista até. Até ele gravou também um CD, Canto e Cordiona, com o Robson. E as coisas foram surgindo. Tocava em rodeios, né? Ainda toco, né? Intérprete vocal, declamação. Fui estudando e as oportunidades foram surgindo. Eu até comento com o Robson, eu sempre olhei os vídeos dele com o Rafa no YouTube e eu sempre achei o máximo, assim, né? Aí o momento em que eu tive a oportunidade de tocar com esse cara, nossa, foi uma realização do meu sonho, sabe? Parecia uma Olha criança, a responsabilidade, né? Aí, Robson. E é isso, né? Eu tive o prazer de conhecer também o Luiz Carlos Borges lá em Curitiba, no CTG 20 de setembro, né? Onde eu estava tocando com o Jackson Rodrigues, né? Daí tava o Alejandro Brits também. Daí a gente tocou no final do show lá, né? Uma música. E eu acho que é isso. Então, na vida, acho que tudo é persistência e foco, né? Tu estudar para chegar onde tu almeja realmente. Ai, que bacana, bem legal. Daqui a pouco eu volto aí em vocês. Malu, vamos falar um pouquinho da tua história? Vamos. Na verdade, a minha trajetória como cantora começou junto com a minha trajetória como tradicionalista. Eu entrei no CTG com 8 anos, consegui convencer a minha mãe de entrar no CTG, e um belo dia eu cheguei no patrão e disse: eu quero cantar Querência Amada, e cantei. Cheguei no ensaio e falei isso, e ali todo mundo falou: nossa, mas tu canta muito bem, tu tem talento. E falaram pra minha mãe, porque minha mãe não estava no ensaio no dia, e daí minha mãe me colocou numa aula de canto, comecei a cantar, me inscrevi, The Voice, Canta Comigo, e nesse meio eu gostava muito da música nativista, mas nunca tive a oportunidade de cantar. E daí até que um dia eu entendi que eu queria concorrer em rodeio. Comecei a cantar em rodeio com 12 anos, inclusive meu primeiro rodeio foi o Eduardo que tocou pra mim. Foi uma música pra minha mãe, Estrela, que é uma música do Bruneto, que foi a entrada do CTG Negrinho do Pastoreio. E ali eu comecei minha trajetória em rodeio e festival. E até hoje, assim, tô cantando e continuo, né? Daí, com 15 anos, eu entrei na UX. Eu ganhei a oportunidade de fazer um curso profissionalizante em música na UX. E ali eu aprendi muita coisa sobre música. Coisas que eu não entendia estudando só canto, né? Toquei violino nesse meio tempo. Tive a oportunidade de passar em muitos instrumentos. E hoje estou aqui, né? Cantando. E o pessoal me chama, eu vou. E é isso. Tá cantando lindamente. Obrigada. A gente viu, vocês vão ver daqui a pouco como ela canta bem. Guilherme, vamos falar um pouquinho de ti também, que é professor, inclusive. Isto. Sou Malu. professor da Maria. Já atuo como artista e como músico. Olha, às vezes é um tanto quanto difícil dar a exatidão de quando começa toda a folia com música, porque sempre faz parte da vida da gente. A gente não se dá conta do quanto vive música, até sentar e estudar e ver que isso, o quanto faz a diferença. Eu tive um avô que era acordeonista, acabei infelizmente não podendo conhecer ele, era de uma outra cidade e já tinha uma idade avançada, acabei não conhecendo ele. Mas a veia veio, ela vingou para mim, para o meu irmão, e a gente se criou tocando desde muito cedo, competindo nos rodeios, participando. Cresci vendo o Fábio Soares cantar, cresci vendo o Robson Boeira tocar, cresci dentro desses pavilhões aqui, vendo muita coisa. Viu que faz tempo que o Robson está no mercado. Olha, e muitas vezes eu agradeço a Deus, porque às vezes não é questão, a gente se esforça, a gente estuda e a gente faz o que a gente ama com toda a vontade possível, mas às vezes você simplesmente é iluminado, você está no momento certo, na hora certa de poder conhecer uma peça como essa, que no interior dela ela já tem todo o conhecimento que ela precisa e ela precisa simplesmente que alguém direcione ela para onde ela tem que ir, para que ela faça o que ela nasceu para ela fazer. E as oportunidades apareceram, eu consegui me consagrar campeão estadual, cantando juvenil, e
por aí foi, anos e anos tocando, participando, fazendo shows. Hoje em dia eu atuo como professor de musicalização infantil na cidade, dou aula nas escolas infantis para as crianças e levo a nossa tradição ao ano todo, não só no período de setembro, para que as crianças também aprendam sobre essas coisas. E atuo também como músico de invernadas artísticas de CTG. Então, toco para as invernadas aqui da nossa cidade, assim como todas as outras que a gente tem aí pelo nosso estado. As trajetórias são bonitas, né? E mostram que vocês são o que são por causa da trajetória, por causa das pessoas que passam no caminho, né? Daqui a pouco a gente vai falar no segundo bloco sobre a generosidade que existe, né, entre os músicos, essa questão de ensinar e tal. Mas como esse primeiro bloco está encerrando, a gente encerra ao som de Malu Mariani e Guilherme Rovier. A gente já volta. Nasce a noite dos meus sonhos, ante a estrada de um sorriso, pois este mundo eu preciso pra aura descer e ter. Vejo meu céu renascer pela voz dos sentimentos que assobiam nos momentos que vejo a vida viver. Eu achei nos teus trejeitos novos jeitos pra minha alma, a romper as horas calmas com esta metade perdida, pois avistei comovido neste luzeiro moreno um rio que nasceu sereno pra me falar de outra vida. Só tenho a noite parceira pra emoldurar meu viver. Se desperto e entendo o rumo, amor bom tem que doer. Mas se um dia eu perder esse olhar quente sonhei, perderei todo o futuro que só em sonho encontrei. Só tenho a noite parceira pra emoldurar meu viver. Se desperto e entendo o rumo, amor bom tem que doer. Mas se um dia eu perder esse olhar quente sonhei, perderei todo o futuro que só em sonho encontrei. Rap é compromisso, não é viagem. Essa frase é do rapper, cantor, compositor e ator brasileiro Mauro Matheus dos Santos, mais conhecido como Sabotagem, que por anos lutou para a visibilidade da vida periférica. E é com essa frase que a gente mostra como você também pode participar dessa construção. Tá na lei! Você sabia que Caxias do Sul tem o Decreto Legislativo de abril de 2011 que cria a Semana Municipal do Hip Hop? Ele tem o objetivo de valorizar a cultura de rua, as entidades e os movimentos artísticos, como o breakdance, o grafite e o rap. Essa é a Semana do Hip Hop, que ocorre todos os anos na última semana do mês de agosto. O gênero artístico é o mais escutado nas plataformas de streaming de músicas no Brasil. Por isso essa lei é tão importante. A cultura hip hop serve como forma de incentivo ao protagonismo das pessoas que reivindicam seus direitos. É a cultura da quebrada recheada de críticas e de força. O breakdance, grafite, slams culturais, batalhas de rimas, DJs e MCs, tudo isso é a Semana do Hip Hop. Agora que você já sabe que Caxias apoia os diversos movimentos culturais que surgem por meio das expressões das comunidades, venha você também conhecer esse movimento. Venho vindo de longe e muito tenho que andar, por isso peço ao patrão um lugar para pousar.
chegue seu moço e apeie, puxe o pingo pro galpão deste rancho de gaúcho, em pousada e chimarrão. Oh, de casa, quanta alegria se sente quando alguém nos recebe. Oh, de casa, e no dia seguinte a jornada prossegue. Mas quando se dá um de casa na estância do bem-querer, só o eco responde, fazendo a gente sofrer. Sem rumo e quase cansado, cê sai sem ter direção. É o de casa mais triste, a estrada da ilusão. Oh, de casa, só o eco responde, fazendo a gente penar. Oh, de casa, e na estrada da vida a gente tem que pousar. Estamos de volta com mais cultura, direto aqui do Parque da Festa da Uva, nas réplicas, que é esse espaço que a gente está, que é o Bolicho dos Piardi. A gente então super agradece o Nicásio que abriu as portas pra gente, né? Eu estou aqui com o Robson Boeira, com o Eduardo Santos, com a Malu Mariani e também com o Guilherme Rovieira. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho da trajetória, a gente até conversava, o Eduardo falou que já tocou com a Malu. Robson, tem muito isso, né? Dos músicos se ajudarem e também da inspiração, né? Você inspira o Eduardo, inspira a Malu, inspira o Guilherme. Então é aqui o mestre, né? E eu sei que também outros músicos te inspiraram, né? Então vamos falar um pouquinho sobre essa generosidade que existe entre os músicos mesmo. Não, eu acho muito importante esse acolhimento que eu falo, né, Carol? Essa generosidade, esse abraço que os grandes artistas podem nos dar, né? Porque a gente sabe, como qualquer outra profissão, se a gente não tiver um acolhimento, as coisas ficam muito mais difíceis. Então, eu sempre tive esse entendimento, né? Que a gente possa abraçar as pessoas, que a gente possa acolher de uma forma carinhosa, dando a oportunidade, porque eu acho que isso que falta, não só na parte da música, mas em vários outros segmentos, né? É a oportunidade. E eu sempre tive essa oportunidade e continuo tendo, né? Nós temos um projeto que nós vamos fazer agora no primeiro semestre do ano que vem, que eu estarei tocando com 2 ícones que eu me criei escutando, né? Então, assim, hoje eu compartilho da amizade deles e da generosidade deles, que é o Gilberto Monteiro e o Renato Borghetti, né? Então, assim, eu me criei escutando o disco bolachão, que a gente chama, né? O disco de vinil. E hoje, já de um longo tempo, eu compartilhar dessa amizade, né? Então, eu acho que é o meu dever de poder trazer um Eduardo, o Rafael Diniz também, que um grande violonista, começou a tocar comigo, tinha 15, 16 anos, um grande talento também. Então, eu sempre busquei, sabe, incentivar de uma forma para as pessoas não desistirem, tocarem, né? E hoje estão aí, o Eduardo, o próprio Eduardo aqui, um grande talento, né? Com apenas 23, 24 anos, tocar o violão da maneira que ele toca, sabe? Então, cabe a nós, né, poder dar essa oportunidade para a arte dele ser mostrada.
É bem isso. Oportunidades, inclusive até políticas públicas, né? Porque às vezes a gente fala tanto do mundo artístico, mas a arte ela precisa de política pública, né? Com certeza. Para poder sobreviver. Eduardo, teve uma apresentação que você fez para nós ali que deu para ver o quanto os músicos, quando estão no palco, como eles se conversam através da música. É assim mesmo, né? Com certeza. Eu diria que às vezes só no tu olhar tu já sente o que a gente quer transmitir, o que a gente quer fazer, né? Então tem muito isso, né? De tu só se olhar e tu já saber o que tu tem que fazer, ou o que tu pretende fazer, né? Então é uma coisa única. Até uma coisa que eu ia comentar, eu não tinha falado antes, que uma pessoa fundamental para mim estar onde eu tô também foi o meu avô, né? O seu Dirceu, que ele foi o início de tudo, assim. Na época ele tocava gaitinha de boca. E eu lembro que eu ia nas rádios do Titio Homero, não sei se o Robson vai lembrar, e eu ajudava ele a vender os CDs dele na época. Então, hoje ele não é mais vivo, mas ele é uma inspiração para mim também, porque ele que foi o núcleo de tudo, né? Porque na família do meu pai todos foram músicos, mas nem todos seguiram a carreira, né? Então, é um privilégio estar aqui hoje com todos vocês aí, compartilhar da música. Ai, que legal. O quanto as raízes são importantes, né, para tudo na vida, né? Malu, você falava sobre o estudo, né? A gente sabe que política pública é importante para a arte e o estudo também, né? Porque a gente sabe, o Robson lá, quando tu joga na internet, só dá Robson Boeira lá, né? Tu joga o nome dele, aparece um monte de site e falava inclusive o quanto tempo tu estudou, né? Para poder se aperfeiçoar no acordeon. E você falava também do curso técnico que você fez, né? Então, os estudos é fundamental também em todo esse processo. Com certeza, eu acho que muitas pessoas dizem, nascer com dom é importante. Nascer com dom é importante, mas se tu não lapidar o teu dom, não vai longe. Tem que estudar, com certeza. Eu estudo desde os meus 8 anos de idade, já passei pela Lisa, que foi minha primeira professora de canto, e agora eu estou com o Guilherme, que é mais focado para o mundo nativista mesmo, que era o meu foco no momento. E é isso. O curso abriu portas para mim, porque eu estudei não só o canto, mas como a música, a improvisação, o violino, a música erudita, o MPB, tudo que eu pude estudar, eu trouxe para mim no mundo nativista também. Quando a gente fala de nativismo, Guilherme, afinal, para quem nos assiste que não sabe o que é o nativismo, como é que tu resume o nativismo? Olha, isso é uma pergunta tanto quanto complexa de descrever. Acho que está muito dentro do que cada um sente, em base do que é o nativismo ou do que é o ser gaúcho, também beira muito isso. Mas o nativismo, ele traz muito a relação de trazer as vivências de quem é do campo, de trazer a realidade de quem é do campo. Não necessariamente é uma realidade sofrida ou não, mas a grandiosidade do trabalho, nas telas que a gente pode ver aqui nesse grande espaço aqui, do trabalho de como é paletear um boi, de como é domar um cavalo, e toda essa valorização da construção que a cultura, ela perdura por um grande período na história, mas a gente esquece às vezes que que o nativismo mais traz é que isso se permanece até hoje. Isso são trabalhos dos dias atuais. Tem alguém que vai lá ordenhar a vaquinha para que a gente tenha o nosso leite na nossa casa. E para que isso aconteça, ele precisa do cavalo que vai reunir os bois. E essa história que é contada, normalmente, o nativismo ele apresenta uma forma mais culta, ao meu ver, de como contar essa história. O nativismo apresenta formas de como contar histórias complexas da vida, da trajetória do Robson, por exemplo, ou da minha trajetória, do que foi importante para mim, da história dos meus familiares, que sejam voltadas à nossa cultura. Que como a música gaúcha, ela tem diversas vertentes, como a música de baile e todas as outras que são para animações. E a música nativista, ela é feita mais para espetáculos, teatros e coisas que ela traz a grandiosidade do dia a dia, do campeiro e do gaúcho, da lida mesmo. Muito legal. Robson, como é que o nativismo te acolhe?
Olha, Carol, tu sabe que como eu falei antes, eu vim do mundo do baile, né? E eu cheguei a um determinado tempo da minha estrada, da minha vida, que eu cansei um pouco do baile, né? E daí eu fui pro nativismo, que foi onde que eu tive um acolhimento, assim, muito grandioso, né? E que nem o Guilherme falou, né? Eu acho que eu me identifiquei muito com o nativismo em função de várias coisas, mas eu vou citar 2, 3 aqui. Primeiro, que são letras, são contextos que são letras mais campeiras, né? Letras mais rurais, né? Da função do gaúcho com o campo, né? Daquela irmandade que ele tem pelas pessoas, da amizade, do fio de bigode, né? E a música de baile, que eu chamo assim, né? Que são 2 segmentos, dentro da cultura gaúcha, mas são 2 segmentos diferentes. E a música de baile é uma música mais bailável, né? Ela não tem tanta poesia como se tem a música nativista. E eu tive um grande acolhimento, eu até brinco, porque eu me lembro que quando eu saí do baile, eu queria tocar, né? Só que daí ninguém me conhecia, porque são 2 mundos totalmente paralelos e diferentes. O mundo do baile, a gente conhece quem são os ícones, né? E daí eu saí tocando e tal, e daí eu falei, agora eu vou tocar com quem? Né? E daí eu comecei a ligava para um, ligava para o outro e tal. Não, pode deixar, tal, mas ninguém me conhecia, ninguém sabia como que eu tocava, né? Imagina quantas ligações as pessoas não recebem. E daí eu tive uma oportunidade depois de 1 ano. Aí eu tive uma oportunidade de tocar um festival. E nesse festival, era um festival grande, e eu me deparei com todos esses caras. Né? Me deparei com todos esses caras. E daí os caras, mas de onde tu é? Mas tá louco, cara, às vezes eu preciso de um gaiteiro e tal. Daí eu ficava pensando, mas quantas vezes eu te liguei, rapaz? Sabe? E daí começou, sabe? E daí o último grupo que eu toquei, assim, antes de ter minha carreira solo, foi com os Fagundes, né? Com o Neto, com o Ernesto e tal. E daí eu brincava muito, né? Porque na cidade de Porto Alegre, na grande Porto Alegre, existe muitos músicos, né? Muitos acordeonistas, enfim. E daí eu brincava, falei, Neto, com tantas gente boas aqui tocando também, né? Eu não precisava fazer esse deslocamento e tal. Aí ele me falou uma coisa que nunca me esqueci. E isso eu falo para todos os guris que tocam comigo, eu sempre friso isso. Ele me falou assim, cara, às vezes não adianta ser só músico, tem que ser gente. E isso me marcou muito, né? Então, é isso que eu tento passar. Nós somos hoje em 5 dentro da minha banda, né? Que a gente toca em todo o Rio Grande do Sul. Já também tive a oportunidade de ir para a Europa, né? Levando a nossa música gaúcha. Então, assim, eu sempre tento passar, porque às vezes não adianta tu só tocar bem. É um contexto de várias coisas. Gente, o papo tá tão bom, mas a gente tem que ir para o intervalo. Então, a gente volta em seguida. Não sai daí. Da casa grande ao galpão, entre a quinta e o arvoredo, harmonizaram um segredo, contrariando a razão. O amor negou o fato de o domador ser mulato, e ela filha do patrão. No passo da primavera, o pecado escondido avolumou o vestido da cianinha linda flor.
picat. Tocaiaram domado, negou render seu silêncio, reafirmando a palavra, terciando o cabo da adaga, pelhando com os 3 mandados. E o patrão ali plantado, quando o mulato tombou, lastimado, murmurou que a morte seja bem-vinda, pois não tem morte mais linda do que morrer por amor. Frequentemente se usa o verbo denegrir com claro sentido pejorativo, como sinônimo de difamar, bem diferente do seu real significado, que quer dizer literalmente tornar negro, escurecer. Assim, não é correto associar a cor negra com algo mal visto ou maldoso. Em vez de falar denegrir, prefira difamar ou manchar a reputação. Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão, ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro com o sol de verão, fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par, e mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Eu quero me banhar nas fontes e olhar horizontes com Deus, e sentir que as cânticas nativas continuam vivas para os filhos meus, ver os campos florindo e crianças sorrindo felizes a cantar, e mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. Estamos de volta com mais cultura, direto do Boliche dos Piardes, aqui no Parque da Festa da Uva, com convidados ótimos: Robson Boeira, Eduardo Santos, Guilherme Rovieira e Malu Mariano. Vou começar com a Malu nesse último bloco. Malu, você é jovem, né? Tem 17 anos. Como que a cultura italiana, e principalmente o nativismo, que é a área que você se dedica, como é que ele faz com que... Porque o nativismo existe há muitos anos. O que faz tu, tão jovem, se aproximar de uma cultura que é tão antiga? Na verdade, tem toda uma história através disso, que eu concorro em concursos de prenda, né? E
muitos concursos, que são 8 faixas. O primeiro eu estudei um pouco sobre o nativismo, a gente ganhava apostilas, ganhava livros, e a gente estudou um pouco sobre o nativismo, sobre o regionalismo, sobre a tradição gaúcha. E ali eu percebi que aquilo era lindo, que aquilo era uma cultura que eu nunca tinha visto na minha vida. Porque eu acho de suma importância ter isso nas escolas, mas não existe. O nativismo, como o Robson disse, é uma poesia que não tem na música de baile. Eu amo cantar sobre o amor, eu amo cantar até coisas tristes, mas eu amo cantar a poesia. E o nativismo é isso, é a poesia, é o sentimento. A gente tem que passar um sentimento para as pessoas. E é o que mais me chama a atenção no nativismo. Guilherme, como é que tu observa o cenário musical nessa área? Porque o que ele faz para se reinventar sempre? Por exemplo, até por causa que a gente tem temas tão contemporâneos que a música nativista, tradicionalista, ela não pode virar as costas simplesmente porque o tempo de hoje é outro. Como é que você observa isso? Eu, inicialmente, acredito que eu sou uma pessoa que tive muitas oportunidades de poder vivenciar algumas coisas que para um ser humano, para qualquer pessoa que seja, é algo fantástico. O Robson teve essa oportunidade, o Eduardo, a Maria, se ainda não teve, vai ter essas oportunidades, que é o quê? Vivenciar pessoas que você admirou durante muito tempo e aí você ter ela ao seu lado como seu colega de profissão. Por que eu trago esse exemplo? Uma das pessoas que bate muito nessas teclas entre a transição e informações dessas coisas é o meu grande amigo Fábio Soares. É um cara estudioso da tradição, da cultura, e aí, como a gente acompanha as invernadas artísticas de CTG, a gente tenta manter uma linha tênue entre a informação e aquilo que atualiza sobre música, sobre coisas complexas que a gente pode trazer. Eu aprendi um arranjo novo lindo que ele combinaria com essa dança ou com essa música. Mas até que ponto ele permite não perder a essência cultural disso? Essa é a transição que ela avança a passos curtos e cuidadosos para que a gente não perca a essência de ser um gaúcho, a essência de contar aquilo que a gente precisa, e é aí onde mora a beleza do nativismo. Porque o nativismo ele pode trazer complexidades de arranjos, como um violão sendo tocado com solos maravilhosos, uma poesia muito bem escrita, mas que seja voltado a fortalecer a cultura. Então, a importância de contar a história daquele que ainda vive a nossa cultura. Então, ele transita, ele evolui e mesmo assim ele ainda se mantém cultural. Existem exemplos e coisas que as pessoas criam mais complexas e que ela vai e vem. É sempre uma linha tênue que traz as pessoas para admiradores da música, estudiosos da música, permanecerem na música gaúcha, e o nativismo é o que segura muito isso. E precisa realmente de muitos estudos, né, para isso. Robson, ainda falando sobre esse assunto, quando a gente vê, por exemplo, na própria música nativista, a questão como os povos originários aparecem nessa música, como as questões das mulheres aparecem nessa música. Quando eu falo da questão contemporânea, é entender também o momento que a gente vive hoje, para que outros jovens queiram ainda sigam se interessando por essa música, né? Essa música que converse com esse público também. Carol, eu tenho entendimento hoje. Eu converso muito com o César Oliveira, meu amigão, e a gente conversa muitas coisas, porque hoje a gente tem essa questão que o mundo está diferente, nós estamos inovando muitas coisas, mas eu sempre digo que a tradição e a cultura, ela sempre vai ter a essência e a raiz, indiferente de épocas, indiferente de anos. Né? O que nós precisamos é que nem a Malu comentou, e eu me lembro que quando eu estudava, nós tínhamos os CTGs dentro da escola, porque era uma forma de oportunizar as crianças a conhecer a nossa cultura.
né? Eu faço um trabalho social há muitos anos, onde que eu levo a nossa cultura para dentro das escolas, mas das escolas que nos bairros humildes, né? Então, assim, e eu vejo a carência que se tem daquelas crianças não conhecerem a nossa cultura. Então, e é isso que eu e o César, a gente debate muito, que essas crianças precisamos dar oportunidades a elas para as conhecerem e darem um segmento, esse nosso segmento, porque quantos talentos nós temos lá, perdidos? E às vezes as pessoas julgam, porque eles gostam de funk, gostam de sertanejo. Claro, porque isso é apresentado para eles, né? Então, assim, a gente precisaria se ter um movimento para que a nossa cultura fosse apresentada novamente para eles, porque daí nós vamos começar a ter uma dimensão maior. E como também existe essa mistura das próprias culturas, né? O sertanejo funk é uma cultura também. Sim. Daqui a pouco, de repente, não é daqui, mas existe, por exemplo, o próprio... A gente conversava, inclusive, nos bastidores, né? A questão de misturar o rap com o nativismo. É também uma forma de deixar... fazer com que todas as culturas se abracem também, né? Claro, é importantíssimo isso, essas parcerias para a nossa música ser conhecida em outros públicos e também a gente vê, porque às vezes a gente julga e julgamos errados certas coisas. Porque o que apresenta para nós são às vezes músicas comerciais, né? Mas se tem muita música com qualidade, né? A próprio sertanejo, né, que eu admiro eles muito pelo contexto de todo o movimento que eles fazem, né? E uma coisa que eu gostaria de deixar aqui colocado, que viajando assim, principalmente para a Argentina, para o Uruguai, eu percebi uma coisa muito importante. Aqui nós temos uma preocupação muito pequena, vamos dizer assim, que é a questão da vestimenta, né? Hoje eu digo assim, eu acho lindo quem pode dançar num CTG, né, tal, mas a gente sabe que não é para qualquer um, porque o custo é alto. Tô certo ou tô errado? Né? Então, assim, na minha época, as pessoas iam nos CTGs que tinha dentro da escola, claro, iam com a bombachinha e tal, mas com quem eles podiam, né? E hoje já não, hoje se tornou caro. E eu acho que o gaúcho, o sentimento, a alma, o coração, ela está dentro dele, ela não está na vestimenta. Né? E isso que eu aprendi muito com os uruguaios e com os argentinos. Às vezes até para tu subir no palco, tu não precisa estar de lenço, de bombacha e tal. Tu precisa estar assim, caracterizado com alguma coisa. Um pala no ombro, um chapéu, uma buena, né? Uma bombacha, uma alpargata. Né? Então, eu acho que nós temos que começar a dar esse outro olhar. Né? Porque tem muitas pessoas que nunca botaram uma bombacha, mas são muito mais gaúchos do que pessoas que botam bombacha. O Eduardo, você tocou ali na questão dos hermanos, né? Uruguai, Argentina. A minha pergunta ia nesse sentido também. O quanto, às vezes, nós somos um povo latino, mas nem sempre... Inclusive, o Lucianel, num programa que ele participou conosco, ele falou sobre isso. O quanto o Brasil, às vezes, se distancia do povo latino, como se não fosse latino, mas nós somos. E o quanto a música nativista, ela tem essa ligação muito forte com a música do Uruguai, da Argentina. Inclusive, eu conversava com o Marcelo, que é o nosso diretor, ele está aqui nos bastidores, e eu falava, nossa, quando a gente escuta uma música nativista, gaúcha, a gente lembra um pouco do tango. Então, gostaria que tu falasse sobre isso, quanto as músicas aqui dos nossos vizinhos te influencia também, né? A gente tem Mercedes Sosa aí também, inclusive. Claro, com certeza. Eu diria que, como você tinha comentado antes, outras culturas também influenciam na nossa cultura. Então, eu venho percebendo que, ao decorrer dos anos, a música nativista também ela foi evoluindo, porque através, por exemplo, do choro, da bossa nova, esses artistas eles começaram a aplicar isso na música nativista também, trazendo harmonias muito mais rebuscadas, mais bonitas, né? Então, eu acho que
o processo evolutivo do ser humano, como do passar dos anos, ele é necessário, porque cada vez mais a nossa música ela vai evoluindo, porque ela é universal, né? Então, a minha opinião é essa. Tanto que artistas que eu também acompanhava, além do Robson, é a Tatiele Bueno, que eu noto que ela faz até um tributo da Mercedes. E eu percebi que eles aplicaram muitas harmonias bonitas nas músicas, né? Então é incrível, né? Incrível ver como a música ela pode evoluir ao decorrer do tempo, né? Através de outros gêneros também. Sim, e é isso, né? A gente não pode estagnar no tempo, né? A gente vai andando com o tempo também, né? E claro, fazendo sempre referência ao passado, né? Gente, muito obrigada. Acabou. Infelizmente acabou. Então eu agradeço, sim, foi rápido, né? Eu agradeço a participação de vocês. Muito obrigada. Vocês são ótimos músicos e o público, claro, pôde perceber aí, vendo as apresentações ao longo do programa. Vocês querem fazer um agradecimento também? Bom, quero agradecer de novo pela oportunidade. Hoje em dia é bem difícil a gente ter essas oportunidades de poder chegar num programa e cantar, de poder chegar num programa e falar sobre a nossa trajetória. E muito obrigada, é isso. Agradeço também muito a oportunidade e faço da ideia que o Robson falou algo real. Eu trago para que todos os espectadores pensem sobre isso. A cultura é feita dentro de casa. O lenço do seu avô pode ser o lenço do seu filho, o lenço do seu neto, que vai passando de geração em geração e ele é muito importante. Valorize a cultura. Você não precisa mudar a sua vida para que ela faça parte de você, mas ela já existe. O chimarrão é tomado pelo pai, pelo filho, pelo avô. O churrasco é comido pelas pessoas que vivem aqui no nosso estado e a gente ama sem saber que ama. Então, valorize, respeite e que as nossas escolas possam cultivar e trazer muito mais da nossa tradição para que seja possível, como o Robson falou, que todos possam vivenciar a nossa tradição, que ela enriquece a gente como ser humano, não só como músicos ou como dançarinos, bailarinos, mas como ser humano, porque você valorizando a sua cultura, você valoriza quem você é e de onde você vem. Obrigada, gente. Então eu gostaria de agradecer ao pessoal também do vídeo, ao Rancho dos Piardes, a ti, Carol, aos meus amigos, né, de música, ao Robson e pela oportunidade de todos nós poder estar aqui, né, fazendo música e podendo contar um pouco da nossa história. Obrigada. Quer deixar um recado também para o público aí, Robson? Uma missão? Eu? Aí Não, eu já falei demais, tio. Acho que deu, né? Você que é o mestre, quer deixar um recado importante? Eu quero agradecer a ti, Carol, pelo convite. Quero agradecer a tua equipe maravilhosa que nos recebeu da melhor maneira possível. Nicásio abrindo o Bolicho dos Piardes. E o prazer de conhecer a Malu, o Guilherme, né? E esse meu irmão velho aqui, né, tia? De algumas cantorias. E só tenho que agradecer a ti pela essa preocupação de trazer a cultura gaúcha para dentro do teu programa e para oportunizar as pessoas que estão em casa, que possam assistir e que possam cultivar mais ainda a nossa cultura. Muito obrigado, Carol. Obrigada, gente. Obrigada pela participação. Mais uma vez, agradecer o Nicásio, que abriu realmente as portas aqui do Bolicho dos Piardes. E a gente vai ficando por aqui. Claro, aqui a gente mostrou um pouquinho da cultura gaúcha. Você pode estudar mais em casa também. E também, às vezes a gente fala, né, Robson, que às vezes a cultura é contada por alguns grupos. E revisitar a história faz com que a gente enxergue outros grupos que também faziam parte do Rio Grande do Sul e que também contam a história e que estão presentes aí na nossa arte. A gente agradece e a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau.